Então, o feminino até hoje, ele está associado com o quê? Né? A partir de todas essas falas, né? A partir de todos esses pensamentos, o feminino acabou se associando ao quê? A fraqueza física, emotividade excessiva, ligeireza nas opiniões, quer dizer, fala sem pensar, né? As opiniões das mulheres não são consideradas, não podem ser consideradas porque elas não pensam. E grupo vulnerável, né? No entanto, o que a gente vê é exatamente o contrário, a realidade é exatamente o contrário, né? As mulheres, elas são mais fortes do que os homens, né? Estatisticamente, a gente sabe que os homens morrem mais cedo do que as mulheres se cuidam mais do que os homens, né? E o nosso corpo é muito superior, né, em relação à longevidade do que os homens. Não temos nada de fraqueza física. Emotividade excessiva também não tem sentido dizer que nós temos uma emotividade excessiva. Nós temos uma emotividade, sim, como qualquer pessoa, né? Trazemos emoções conosco. Mas eu ouvi uma vez alguém dizer, e eu achei muito bacana, que a mulher, ela pensa sentindo. A forma como a mulher, ela soluciona os problemas da vida é muito diferente da maneira como os homens lidam com as coisas da vida. Então, as mulheres, elas sabem tratar das relações de uma forma muito delas, né? E concluiu-se com isso, né, que isso seria uma emotividade excessiva. Ligeireza nas opiniões. Será que realmente as mulheres são irracionais? As mulheres não pensam? Né? Isso é uma opinião realmente muito limitante para as mulheres. A gente sabe que a inteligência feminina é uma inteligência diferente da inteligência masculina, né? Mas se a gente for estudar, a gente vai ver que ela é muito real, né? E vulnerável. Somos vulneráveis, né? Nós mulheres, né, podemos considerar o feminino como sendo vulnerável, né? Nós fazemos parte hoje de vários grupos, né? Grupo de minorias, grupo vulnerável, grupo dos excluídos, grupo de fragilidade social, né? Mas, na verdade, vamos pensar sobre essa palavra, né? De que forma, se nós resistimos à pressão muito, às vezes muito melhor do que os homens, né? Então, as mulheres passam por dores que os homens nem imaginariam passar, né? Então, é muito raso a gente falar que as mulheres, elas se associam a esses conceitos, tá? Nós precisamos estudar mais o feminino, nós precisamos olhar com mais profundidade para isso, e nós precisamos parar de acreditar nisso, né? Começar a olhar realmente quem nós somos, começar a nos perceber. E aí eu queria falar um pouquinho dessa figura, né? Eu coloquei uma figura de um balão rosa e a gente sabe que hoje, né, tem até aqueles chás de bebês hoje que tá, né, falando sobre o sexo da criança, né? Eu não sei nem porque eu sou velha, não sei. Antigamente era chá de bebê, agora eu não sei mais como chama. E a gente associa, né, rosa a mulher, azul ao homem. Se for rosa é mulher, se for azul é homem. Se a gente for, eu fui pesquisar e, na verdade, essa associação de rosa mulher, ela aconteceu de uma maneira muito fortuita, não foi algo assim premeditado. No entanto, até porque antes do rosa estar associado à mulher, o rosa estava associado ao homem. E vocês sabem por quê? Porque o rosa era considerado uma cor forte e os homens precisavam que fossem representados por uma cor forte. E o azul era para as mulheres, porque o azul era mais suave, né? Então, até nessas representações,
a gente carrega ainda essas imagens, a gente ainda carrega esses estereótipos, esses estigmas. Então, é muito interessante a gente começar a entender qual é a origem disso, né? Como que a gente, por exemplo, quando a gente vai casar, que uma mulher ela é levada pelo homem até o altar, né? Ela é como se ela fosse entregue, ela foi entregue ao noivo. Quem era o dono dela antes era o pai. O marido começa a ser o dono dela, então ele entrega a mulher para o marido. Tudo são representações, tá? São representações sociais que a gente vai construindo, mas que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente comece a enxergar no nosso dia a dia como que ainda que essas representações, elas falam de algo, elas falam de uma visão, tá? Uma visão social. Então, só para a gente fechar aqui, para a gente conseguir entender um pouco mais do como que a gente vai falar sobre o feminino, né? É muito importante que a gente entenda que essa visão do feminino, ela não é uma visão só dos homens, ela é uma visão de todos os atores sociais, homens, mulheres, né, todos eles. E essa visão, ela existe, e até essa divisão entre feminino e masculino existe, porque nós temos uma ideia dicotomizada. Nós temos uma ideia descartiana. Nós trazemos conosco também uma forma de ver o mundo separada, dividida, sempre entre dois polos, né? Como eu falei antes dos conflitos. Os conflitos entre feminino e masculino, homem, mulher, mente e corpo, claro e escuro, bom ou ruim, esses conflitos, eles fazem parte da nossa vida, né? O ideal é que a gente consiga ver os dois lados e que a gente consiga juntar essas duas porções de uma maneira que nos traga um engrandecimento, né? Só no momento que a gente consegue juntar essas duas porções e que a gente consegue ver as coisas de uma forma mais holística, de uma forma mais clara, né? E a gente consegue realmente ver esse benefício de existir várias maneiras de ser, né? Então, as mulheres carregam o feminino e o masculino, os homens carregam o feminino e o masculino, né? E eles não precisam estar tão polarizados. Embora hoje a gente tenha uma tendência a polarizar todas as coisas, a dividir todas as coisas de uma forma muito radical, né? É muito importante que a gente entenda que o feminino ele vai muito além de ser um homem ou mulher. O masculino vai muito além de ser homem ou ser mulher, vai muito além do seu gênero, né? Mas que quando a gente propicia esse encontro com o seu feminino, você está lá olhando para aquilo que te traz, para a sua história, aquilo que vai falar da sua essência, aquilo que te forma. Então, é muito importante que a gente realmente consiga propiciar esse encontro com o feminino, né? Que é tão, como eu falei, tão negligenciado e tão deixado de lado durante toda a história da humanidade.